Olá, amigos. Nesta reportagem, vamos falar sobre um importante tema econômico que tem também impacto político internacional. Trata-se do crescimento econômico da China. Para isso, ouviremos depoimentos de especialistas brasileiros sobre economia internacional e sobre a realidade da China. O fim da política de zero Covid, somada às novas medidas de estímulo ao setor de tecnologia e imobiliário, deverão contribuir para que a meta de crescimento para 2023 da economia chinesa, de 5%, seja mais facilmente alcançada do que no ano passado. Escreve no portal Bonifácio Luiz Antônio Paulino, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, diretor do Instituto Confúcio, na Unesp, pesquisador do Instituto de Estudos de América Latina da Universidade de Hubei, na China. A China promete para 2023 um crescimento resiliente e grandes realizações. O país coordenou a prevenção e o controle da epidemia com o desenvolvimento econômico e social. Enfrentou o impacto de fatores imprevisíveis, melhorou constantemente a qualidade do desenvolvimento, aprofundou a reforma e a abertura de forma abrangente, estabilizou o emprego e os preços, garantiu a segurança alimentar e energética e a qualidade de vida do povo de maneira eficaz, preservando a estabilidade econômica e social geral. O PIB da China de 2022 ultrapassou a marca de 18 trilhões de dólares, mantendo-se na posição de segundo maior do mundo. Já o PIB per capita chegou a 12.741 dólares, acima dos 12 mil dólares por 2 anos consecutivos, segundo dados oficiais. Isis Paris Maia, doutoranda e mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dedicada à pesquisa sobre instituições e governança na China, falou à nossa reportagem sobre aspectos qualitativos do desenvolvimento da China. Bom, muito se fala sobre a desaceleração da China econômica atual, essa nova fase de desenvolvimento econômico. Ela não é uma novidade. Todo país que vive uma fase de uma arrancada industrial depois desacelera. E a China já sabia disso, que esse crescimento de 2 dígitos não iria se prolongar por muito tempo. E ela ainda passa por um contexto pandêmico. Ainda assim, 3% do PIB chinês, de crescimento num PIB chinês robusto não é nada ignorável, principalmente considerando com a média de crescimento das outras potências, né? A China, então, ela está vivendo um salto qualitativo, deixou de ser quantitativo da arrancada, desse movimento de arrancada, para um salto qualitativo e onde o foco é a construção de um estado de bem-estar, ou seja, da universalização de serviços que eles chamam de estado de bem-estar com características chinesas. E esse estado de bem-estar vem apresentando indicadores exemplares. O primeiro exemplo que eu trago aqui é a erradicação da pobreza extrema, que é o meu tema de mestrado, e é algo que aconteceu, foi anunciado em 2020, já era uma promessa antiga do partido, desde os anos 80, e acontece já com crescimento desacelerado, no contexto de pandemia, eles ainda assim conseguem atingir essa meta, enquanto o Brasil viveu um cenário de extrema insegurança alimentar, mesmo sendo um grande produtor de alimentos, né? Outro exemplo que eu posso trazer aqui, que onde eu vou me debruçar a partir de agora do doutorado, é a própria infraestrutura digital. 95% do território chinês já conta com redes digitais, com acesso à internet. Esse dado é de 2021, mesmo nesse crescimento, dessa nova fase de crescimento da China econômico mais desacelerado pós a arrancada, né? E
conseguir esse indicador num país com 1 milhão de quilômetros quadrados a mais que o Brasil e 7 vezes a nossa população, não é uma coisa pequena. E o acesso à internet hoje ele é elemento fundamental para o desenvolvimento pleno da cidadania e para o crescimento profissional de todas as pessoas. Um outro indicador fantástico que a gente pode medir através do índice de Gini é a redução da desigualdade, que vem caindo na China desde 2010. É algo real, de fato, muito cobrado, mas vem acontecendo e é foco do partido e do governo, né? A questão, há uma melhora significativa na cobertura de serviços públicos. Então, obviamente, que números importam, é claro, mas a direção e a qualidade do desenvolvimento chinês importam ainda mais. E não é o que a gente vê em países desenvolvidos, né? Que outra hora foram vanguarda na universalização de serviços e hoje eles vivem o desmonte do seu estado de bem-estar, resultado das políticas neoliberais. Ou seja, o que impressiona é a direção desse desenvolvimento, porque além dos números, a China vem gerando o processo de universalização de serviços e ampliação de direitos da sua população. Em suma, a desaceleração da China, muito ao contrário do que a grande mídia gosta de dizer, ela não assusta, ela não é preocupante e ela nem sequer é novidade. Por sua vez, o professor Diego Pautasso, doutor em Política e Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contextualizou os resultados da economia chinesa em 2022 e mostrou as perspectivas para o futuro. Esse anúncio do crescimento de 3% do PIB chinês em 2022 causou um frenesi na mídia internacional e muitos apontaram como o pior crescimento das últimas décadas. De fato, em relação ao desempenho da China, esse é o pior desempenho. Mas isso não pode ser visto apenas nesses parâmetros, é preciso ver a China em relação a ela própria, mas também em relação ao mundo. Nesse ano de 2022, os Estados Unidos vão crescer, ou cresceram 2,1%, a União Europeia pouco mais de 3%. Com um detalhe, né? A União Europeia, por exemplo, teve uma queda de 6% no PIB em 2020, né? Coisa que não aconteceu com a China. Em 2020, a China cresceu 2,2% e em 2021 cresceu 8,4%. O próprio Brasil, esse ano, vai crescer 2,9%, depois de uma queda enorme em 2020 de menos 4,3%. Aliás, né, enquanto se cria essas teorias um pouco fatalistas sobre o desempenho econômico chinês, a década de 2011 a 2020 foi a pior década da economia brasileira em 120 anos, com um crescimento médio do PIB de 0,3%, sendo que 3 desses anos com queda, 2020, 2016 e 2015. Então, em relação a ela própria, não há dúvida que é um crescimento menor, o que revela também uma passagem de um crescimento quantitativo para um crescimento qualitativo. A China, de fato, enfrenta desafios importantes, notadamente no setor imobiliário, ajustes na política do Covid. Aqui cabe lembrar, por exemplo, que Xangai ficou fechada por 2 meses, o coração financeiro da China, naquele contexto ali da política de Covid-0. O desemprego juvenil está beirando 20%, é outro desafio importante a enfrentar. E mais, né, a China, como uma grande exportadora, precisa enfrentar também um quadro internacional que também é de baixo crescimento econômico. Mas o que eu gostaria de sublinhar aqui, para além desses 3%, que, como eu contextualizei, é bem menos pior do que apresentado, a China está passando por uma enorme transição que ela é multifacetada. E esse é o elemento substantivo dessa transformação. É uma transformação demográfica, ou seja, a China está se transformando num país cada vez mais urbano. É uma transição demográfica. Esse ano agora foi a primeira vez que a China não teve crescimento populacional. Há uma gigantesca transformação tecnológica. A China está deixando de ser um país
em que a produção é intensiva em trabalho, para um país intensivo em tecnologia. A China vem passando por uma grande transição energética, uma diminuição expressiva dos combustíveis fósseis e um crescimento das energias limpas. Aliás, a China é vanguarda nesses segmentos de produção de energia limpa e renovável, né? E isso corrobora a ideia do Xi Jinping, né, de um novo conceito de desenvolvimento de alta qualidade, com alto índice de tecnologia, de uma economia cada vez mais digital e uma governança cada vez mais digital. Então é importante sublinhar que, para além do percentual do crescimento e da necessidade de contextualizá-lo, a direção do desenvolvimento chinês é cada vez mais inclusiva, é cada vez mais no sentido de redução das desigualdades e cada vez mais no sentido de abarcar um conjunto mais amplo da população aos serviços e ao bem-estar. E se nós olharmos o quadro do Ocidente, há um nítido descompasso, onde a gente vê o crescimento da desigualdade, a redução da proteção social e uma crescente insegurança social. É aí que se encontra a encruzilhada do século XXI.